Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Josafá. Quero aqui manifestar a minha indignação em função da violência sofrida ontem com ataques homofóbicos, misóginos e racistas, em meio ao bate-papo poético sobre poesia, feminismo e empoderamento, proporcionado pelo grupo Os Três Mal Amados, o qual faço parte, tendo como participantes e debatedoras as mulheres e poetas Tatiana Nascimento, Lia Vieira e Marli Frois. Esse ataque, violência, ele se deu através da invasão de hackers malignos, ou crack, como chamam, com imagens ofensivas, na realidade, a todos nós. Porém, quero, em respeito a essas mulheres e poetas, manifestar minha solidariedade ao sofrimento ao qual foram expostas e, ao mesmo tempo, responder como lhes vejo. E dedico a você, Tatiana Nascimento, a Lia Vieira e a Marli Frois. Eu as vejo com força, com voz, com grito, com alma, com corpo, com choro, com dor, mas antes de mais nada, com a poesia espetada no olho, no coldre da língua, atalhando o medo de qualquer afronta. Josafá, maio de 2020. Necessidade e a emergência desse nosso tema no dia de hoje para marcar justamente que a história da mulher ela nunca foi fácil, né? E eu só para tentar retomar minha fala, o meu raciocínio aqui, eu vou começar com um poema chamado Letra de Mulher, que eu dediquei a Tânia Diniz, que é uma mulher linda que faleceu uns dias aí atrás, né? Poeta emblemática de Belo Horizonte, que esteve à frente do movimento Mulheres Emergentes, e aí que prestava esse trabalho maravilhoso de tentar dar visibilidade à poética das mulheres. Aí nessa letra de mulher é quase que um manifesto poesia, que eu dedico a Tânia Diniz, mas eu vou homenageando outras mulheres que eu vim conhecendo e lendo assim na minha trajetória de leitora e também de escritora, né? Então, letra de mulher para Tânia Diniz. Contra toda e qualquer repressão escritural masculina, louvo Gilca Machado, cristais partidos e o seu amor pela filha Eros Volúzia. Ana Cristina César, seu breve mundo conturbado, arte suicida que afirmava a vida. Londres Salomé e seus amores, mulher das paixões, carregavam o sol em seu corpo. Elizabeth Bishop Lota em suas primaveras e amor traz versos. Novo Clarice Lispector em sua vida escrita. E Gabriela Lansol, que reverbera Clarice. Gabriela Mistral, amor essencial, procriar, versejar. Flor Bela, gozos carnais e liturgia da paixão. Juana de Baporru, o corpo e o amor são outros. Paula Cisiane, externando a África das mulheres oprimidas. Márcia Dense, adensando o erotismo contra o falocentrismo. Cora Coralina, poesia pura e cristalina. Adélia Prado, um mundo no quintal. Conceição Evaristo, nas suas escrevivências. Carolina Maria de Jesus, Diário de Fome e o Quarto de Despejo. Todas nós, mulheres, ainda estamos nesse quarto de despejo. Lia Vieira, literatura afro-brasileira. Tatiana Nascimento, Islã e Periferia Ancestralidade. Patrícia Gisele, Marli Frois, feminismos revolucionários em projeções antropofágicas e eróticas. Wendy Loyola, poetas negras, pretas, poderosas, sim. Marlene Bandeira, Carla Selene, Mina Mendes, Doris Araújo, Cida Neri, a Natália Freire, Suerdes Viana, porque no norte de Minas, no sertão, tem mulheres poetas.
Brendas Marques e as abusadas. Mulheres abusam do blues porque não merecem abusos. Helena Soares, poetriz da pele e dos devaneios alheios criativos. Tânia Diniz, salve, saudosa Tânia Diniz. Mulheres emergentes, porque a vida é urgente. Por fim, louva a freira, a Mônica Porcina, que não escreveu poemas, mas constrói sempre a poesia maior nas suas revoluções anônimas de cura e sabedoria. Salve a mulher. Então, é uma saudação a você, Lia. É uma saudação obrigada. a Wakanda vive. Tudo muito lamentável, mas sigamos. Então, quando eu fui interrompida, na pergunta, você quer recuperar a pergunta, Jorge? Para quem nos ouve na gravação, né? Será que o Jorge ouviu? Tá. Enquanto eu não recupero eu vi sim. sim. Pode falar, mãe. Tá? Então, eu vou dizendo aí sobre essas minhas leituras, e eu começo dizendo que a escrita para a mulher, ela nunca foi muito fácil, né? Então, esse episódio de hoje é a prova disso. E romper essa barreira imposta pelo modelo patriarcal exigiu muita coragem, muito desafio de todas nós, né? Porque a mulher compulsoriamente foi colocada num espaço em que lhe negava o direito à educação e também o direito escritural, né? E só era lhes dado o lugar da representação. A mulher era representada, ora como musa, ora como personagem, ora como bruxa, né? Se a mulher cabia nesse estereótipo que o homem instituía que deveria ser a boa mulher, era o anjo. Se não, era o demônio. Vamos lembrar lá dos poemas, né, de Gregório de Matos, né? Mulher, anjo, que me guarda, mas é demônio quando me tenta, né? Então, essa posição de mulher representada, ela está no lugar do objeto mesmo, né? Então, você tem sujeitos dizendo sobre a mulher, mas a mulher não tinha esse espaço do dizer. Aí, eu já recupero a pergunta do Jorge, de que todas as mulheres, elas têm o que dizer e de acordo com com o seu espaço social, as suas vivências, as suas demandas, as suas requisitações, ela vai dizer do seu lugar, né? E aí daí você tem a dificuldade do dizer da mulher branca, que tem uma especificidade e tem mais agravada ainda se é mulher, se é negra, se é periférica, mulher negra escritora, né? Então a gente tem lá o exemplo da Carolina Maria Jesus Conceição Evaristo, que está aí para nos dizer que a literatura delas traz as especificidades bem próprias da mulher negra, né? Então a questão da escrita e a questão de gênero e raça, elas se tocam o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ela tem as suas especificidades, né? E é interessante que o que diziam sobre nós era sempre para nos colocar no mesmo lugar cristalizado, de papel de servilismo, de papel de ideal feminino, de papel de boa conduta moral, né? Os romances românticos, por exemplo, estão aí para afirmar isso, né? Qual que seria esse lugar da mulher? Então, o Jorge citou na fala do movimento a partir da década de 60, mas eu gostaria de recuperar as mulheres do século XIX que foram importantes, né, que ousaram romper esse espaço, porque para dizer porque elas tinham que dizer, né? E imaginam só como foi revolucionário a mulher poder dizer, ela se expressar, né? E, sobretudo, publicar nos jornais, que eu acho que até um assunto, Jorge, que mereceria uma outra discussão, é dizer o papel da mulher na imprensa, o quanto que isso foi importante, tanto para os movimentos feministas, para a questão da mulher negra, para a questão da mulher de um modo geral, dos movimentos feministas.
E aí eu aproveito, como a minha formação é letras, aí eu gosto de puxar a orelha, né? Assim, cutucar o pessoal da historiografia literária brasileira, que ela vai reproduzir esse lugar de nulidade da mulher, porque ela não dá visibilidade, pelo contrário, ela esconde, né? E aí, curiosamente, quando eu gosto de um livro que fala sobre as escritoras, sobre a escrita, História das Mulheres Brasileiras, que aí vai ressaltar muita informação importante, inclusive é um livro que vai recuperar como que a crítica literária avaliava essas autoras que iam surgindo, né? E ainda assim, muitas mulheres elas começam a publicar, a escrever, sobretudo nos jornais, né? E elas tiveram uma importância muito grande nesse jornal, passaram a ocupar esses espaços, e fazendo a brincadeira aqui, né, com o título Mal Amados, elas passam também a ser mal amadas, né? Porque, por outro lado, havia um movimento de médicos, de intelectuais, de pessoas ligadas à literatura, que não queriam que essas mulheres tivessem esse protagonismo, porque queria a mulher naquele lugar servil, né? Inclusive defendendo que a mulher, né, tem um dizer curioso, né, que eles falavam que a mulher que teria o cérebro grande, ela seria incapaz de frutificar, de ter o seu útero frutificar, né? Enfim, né? A gente observa que também a historiografia literária ela começa agora muito recente a recuperar essas mulheres. Eu passei pela graduação de letras, por exemplo, e lá não me foi apresentado Nízia Floresta, Dionísia de Faria, não foi apresentado Conceição Evaristo, não foi apresentada Ana Lins dos Guimarães, Maria Firmina, com seu primeiro romance. Então, assim, a gente vê uma historiografia que vai, de certa forma, tentar invisibilizar essas mulheres escritoras, né? Então, isso não foi muito fácil. Nízia Floresta, ela tem uma contribuição fantástica, a meu ver, quando ela traz para a tônica da sua escrita questões muito caras, né? Que é a questão abolicionista, e a sua escrita vai provocar polêmica. Então, curiosamente, todas essas mulheres, quase todas essas mulheres que estavam envolvidas com o seu trabalho inicial de escrita literária, elas na escrita, elas utilizavam da escrita para trazer as requisitações da mulher, seja a questão defesa do divórcio, ao direito da mulher estudar e ter educação de qualidade, né? A questão abolicionista, né? Muitas delas à frente dessas questões, sendo negras ou não. Então, a gente vê que a mulher historicamente, teve esse olhar sensível e político, e ela foi criticada, e isso foi até registrado em textos de críticos literários, que achavam que a mulher tinha que estar nesse lugar da docilidade, da fragilidade, e não podia se meter em questões políticas, porque à mulher foi negado o espaço do público, né? Então, eu vejo que essa história ela é de longa data, e nós temos muito o que fazer ainda, temos muito o que dizer, porque já disseram muito, muito sobre nós e não disseram bem. Já nos leram, né, as mulheres do século XIX, ou quem leu mal, né, ou muitos não leram. Então, está na hora da gente retomar esse movimento de ler com dignidade essas mulheres e nos ler umas às outras, né, como um movimento de fortificação. Obrigado, Marli, muito bom. Lia, um poema, por favor. Bem, eu gostaria só de agradecer ao João Carlos Araújo, que voltou, Celestina, né, que está aqui conosco, William do Pauta Rio, e dizer, né, que não poderia deixar de falar em duas pessoas maravilhosas, que são a professora Wanda Ferreira
e a Lídia Garcia, de Brasília, que sempre nos acompanha nessa trajetória. O poema que eu tinha pensado era um poema de amor. Mas, dadas as circunstâncias, eu mudei um pouco a prosa. Jogo de xadrez. Moveu-se o peão, perdeu o emprego. Avançou a torre, sumiram os documentos. Tentou a rainha, cortaram-lhe o crédito. Novo avanço, o bispo, se consumou o despejo. Magistral lembrança, o cavalo. E cadê a mulher? Cadê os filhos? Perdeu-se o rei. O gás ligado encerrou a partida. Checkmate. Amados e amadas, é com muito pesar que eu tenho que me despedir de vocês e agradecer a cada um que chegou até aqui e que falem mais da literatura negra, de homens negros, de mulheres negras e principalmente de liberdade. Vamos nos encontrar em outra oportunidade. Não deixem de ler amanhã no Pauta Rio, quando o mundo pede um pouco mais de alma. É isso que nós precisamos. E para cada um de vocês, resistente, que permanece, eu digo, a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Vale Salomão. Até a próxima. Obrigado, Lia. Obrigado. Muito obrigado. Sua presença só me honra. Quero agradecer muito. Estou mal amado, quero agradecer muito a sua presença e a sua disponibilidade. Posso só mostrar uma coisinha aqui? Sim, quem estava aqui comigo? Vê se dá para vocês verem. Dá para ver os livros, sim. Isso. Wanda Ferreira, Conceição Evaristo, que agora também já são cervejas, e Amor e Outras Revoluções, porque é isso que a gente quer. Amo vocês. Obrigado, Lia. Fernando Freire, alguma palavra? Deixa eu ativar o microfone aqui. Boa noite, Lia. Boa noite, Marli. Boa noite, querido. Bem, eu tenho uma perguntinha, mas, se vocês me permitem, deixa eu ler um poema rapidinho aqui antes da pergunta. É um poema de uma poeta que eu gosto muito, uma norte-americana, a Maya Angelou. O título é Ainda Assim Eu Me Levanto. Deixa eu trocar de óculos aqui. Maya Angelou. Ainda assim eu me levanto. Você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar. Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada, com a cabeça curvada e os olhos baixos, ombros caindo como lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? E vocês estavam na live quando aconteceu isso? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério, só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal.
Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba, te surpreende que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas. Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante. Crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Tá, boa noite, pessoal, pela segunda vez. Eu queria saber, da Marli, depois extensiva a Lia também. Marli, quais são as principais bandeiras das lutas feministas que a gente pode encontrar expressas nos poemas de vocês? E em que medida você acredita que a poesia contribui como uma arma contra a desigualdade de gênero, para o bom combate contra a desigualdade de gênero? Bom, falando da minha poética, quem conhece já vê as requisitações aqui da mulher mesmo, né? Dessa mulher que cria os filhos só, né? Como inúmeras mulheres no Brasil, né? Que assumem essa função, desse lugar da mulher que tem muito a dizer. E o seu dizer, ele é diferenciado, porque ele traz justamente essas requisitações de que a mulher ela pode deve ocupar esses espaços públicos, tanto políticos, sociais e culturais e literários. A gente nota que ainda há uma timidez da mulher se colocar enquanto escritora. E é nesse sentido que eu acho que a grande bandeira da nossa escrita é nos fazer, nos permitindo ocupar esse lugar da escritura, de ter o que dizer, um pouco do movimento para se romper com essa história de sermos apenas representação, de estarmos nesse lugar de musa. Então, a minha poética, particularmente, ela vai trazer muito dessa coisa do espaço da mulher que tem que se ocupar da sua lida doméstica, de mãe, do sustento, do trabalho intelectual, do trabalho profissional, ocupar esses diferentes espaços e, sobretudo, ser respeitada, né? E a gente, diariamente, nos diferentes espaços que a gente ocupa, a gente tem que requisitar esse espaço do respeito. Então, não é muito fácil. Então, a poesia ela serve para isso, para veicular esses requisitários nossos. E tem uma questão que eu gostaria até de mencionar, que não tem a ver com a pergunta, mas assim, que é uma inquietação minha, é que eu acho que poucos estudaram a estética dessas mulheres, que essas mulheres têm o que dizer, já se apresentaram o que essas mulheres vêm dizendo, mas falta mais um estudo aprofundado sobre como essas mulheres dizem o que dizem, que tem a ver com a estética, né? Eu ainda acho que está muito forte essa coisa de se destacar mais a estética do masculino. Então, a estética do feminino ela precisa ser colocada em cena também, né? A mulher ela está trabalhando na sua estética. O seu modo de dizer também tem que vir em cena. Respondi as duas questões? Respondeu. Agora, Lia, né? Perfeito, obrigado, Marli. Eu tinha entendido que a Lia estava despedindo da gente. Eu também. Eu acho que a Lia foi embora. Mas vamos aproveitar um pouquinho, já que está aqui.
Vamos, papai, fazer essa pergunta, então, a Marli? Você Josafá? Ok? Faço sim. Primeiro, boa noite. É um prazer, Marli, estar Josafá. aqui. Pena que ocorreu o que ocorreu, mas a vida tem que seguir. Sigamos firmes. Marli, eu, na realidade, eu ia direcionar uma questão muito mais complexa, né, envolvendo tanto você como a Tatiana e como a Lia também, mas eu vou fazer uma questão mais específica. E aí, antes de fazer essa pergunta, eu escrevi aqui um negóciozinho a respeito da Clarice Lispector, que eu sei que você, né, tem profunda identificação, Muito. né, tanto com a Clarice, assim como também com o que ela escreve, né? Justo. É meu objeto de pesquisa, inclusive no doutorado, né, e no mestrado, sem dúvida. Sim, eu observei isso. Clarice Lispector. Clarice Lispector não é feita de palavras, é feita de frases e poesias. Ela nos permite buscar a felicidade clandestina na cidade sitiada e perto do coração selvagem. Clarice não é vírgula, não é dois pontos. Ela é reticência de entendimentos. Ela é interrogação e exclamação. É uma alma inquieta que inquieta. É caótica, intensa, deslocada do eixo comum da superficialidade. É provocadora e nos faz viver a hora da estrela. Maravilha. Clarice Lispector tem uma fala sua, né, dela própria, melhor dizendo, se traduzindo enquanto mulher escritora, ela assim diz: só tenho fragilidades, mas às vezes tenho esperança. Então, mediante tudo isso, eu queria falar o seguinte, e aí vai minha questão. Quem está ligada ou ligado e se faz representar através da poesia engajada, tem fragilidade e, às vezes, esperança? Ou não tem fragilidades? Tem força e se faz representar e tem sempre esperanças? Querida, eu diria que tem potência. A literatura ela é potente, né? A gente até pode afirmar as fragilidades, até esse dizer, ele é um jogo, né? E eu entendo que Clarice, a gente, por exemplo, a gente não pode ler Clarice de maneira ingênua, né? Então, assim, tem momentos que ela afirma fragilidade, mas ela é potência de dizer, potência de percepção da vida, potência de escritura, potência de estética, né? Então é força, é esperança, é potência. Eu acho que a palavra mais forte é potência. Dizer é potência. E até lembrando aqui dessa questão dos dizeres de Clarice, até desse lugar da mulher, eu admiro muito porque é uma mulher que na década de 60 e 70 ela vai ocupar espaços muito tradicionais masculinos e circulava no meio desses espaços intelectuais masculinos no Rio de Janeiro, né? E ela não gostava de ser chamada de intelectual, ela assim discursivamente, ela tem até texto que fala assim, eu não sou intelectual. Mas aí você vai ver que na verdade, esse dito que não é intelectual é muito mais uma afirmação potente de que ela é intelectual, sim, né? E é claro que você tem toda uma historiografia que não vai reconhecer a mulher enquanto intelectual, vai ter dificuldade de reconhecer a mulher enquanto intelectual. Então, talvez esse dizer dela é um pouco irônico em relação a essa percepção do outro, né? A gente nota que Clarice ela tem uma experiência fantástica de transitar nesses espaços culturais, não só no Brasil e fora do Brasil. E isso vai responder na sua escrita potente e na sua percepção diferenciada, né, do literário e de visão de mundo mesmo. E ela se colocou enquanto mulher na escrita, nos textos autobiográficos, e não teve medo de se colocar nesses textos. Então,
E não ter medo de se colocar no texto é o que eu acho que faz com que a literatura tenha essa força potente. Obrigado, Marli. É porque o que a gente sente sempre é que a poesia enganjada, por mais uníssona que seja, por mais representativa individualmente em cada um que seja, né? Eu acho que, assim como o que falou a Clarice Lispector, eu acho que ela se manifesta e tem que se manifestar porque há várias fragilidades ao seu redor. Justamente. Né? E a questão da esperança que eu sempre coloco é que eu acho que a primeira esperança da poesia engajada ela é que seu grito seja ouvido. Justo. Né? Então, isso não deixa de ser, como você respondeu, que é a força maior, né, do que nós chamamos a poesia engajada. Né? Mas a gente sabe também que, quando se trata da questão de gênero, né, principalmente feminino, e que esse gênero também pode se estender dentro de grupos, dentro da perspectiva de LGBT e mais, etc., enfim, negra, né, mulher, enfim, tudo isso, aí você tem um universo muito mais complexo, né? Justamente. Muito mais restrito a esse grito do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma voz de potência mesmo e isso tem que formar ecos, né, em qualquer parte desse mundo em que vocês, mulheres, e nós estamos. Muito obrigado. Querido, obrigada aí pela provocação boa aí. Bem, eu agradeço, Marli, você ter participado aí com a gente. Hoje foi um dia muito diferente. Eu vou dizer que eu ainda estou aqui meio traumatizado, né, devido àquela invasão rápida. Mas eu acho que também estou a gente pode... com os corpos afetados, né? Acho que aquela questão do... essa metáfora do corpo, eu fiquei pensando nela, Jorge, o tempo inteiro, como assim, a questão do corpo usurpado, do corpo violentado, nessa coisa toda. A gente é o tempo inteiro esse corpo violentado, né? E essa tentativa primeira de live ou de encontro, né, poético, foi um exemplo disso, né? Com essa invasão, com essa agressividade, justamente porque a gente está trazendo um tema emergente, nem todo mundo gosta que se fale, aponte as incoerências, né? E cada vez mais a gente nota um avanço, aprofundamento de ideias retrógradas, né? De extrema-direita no mundo inteiro, a extrema-direita caracterizada por não defender, na verdade, né? Criticar as pautas que são emergentes e quer os lugares estabilizados. E nós não podemos concordar com esses lugares estabilizados, não. Dizer, expressar é um dos atos mais revolucionários, né? Sobretudo que muitas mulheres sofreram quando iniciaram isso. Eu vou citar o exemplo das brasileiras, né? No século XIX, e a crítica não foi favorável a elas, né? Se a gente recuperar, por exemplo, uma fala que eu tirei quando for falar de Narcisa Amália Campos, né? Dizia que aí um crítico fala que talento de dama não tem virilidade necessária para a poesia social. Então, historicamente, sempre tentaram destituir o dizer da mulher, e até hoje continua, da mulher periférica, mais ainda que a mulher branca, né, da mulher negra, enfim. Eu acho que quanto mais a alteridade ela se agrava, né, esse outro diferente esteja mais marcado, é mais difícil, né? Então a gente tem um caminho de luta muito grande aí. Desculpa, acabei te atrapalhando, Jorge. Não, de maneira nenhuma. Mas... Fernando, vamos fazer encerramento, Fernando? Vamos sim, querido. Vamos. Eu estava pensando aqui numa coisa, só pegando um gancho que a Marli falou, e lembrando do que a Lia falou também, me preocupa muito. Eu estava aqui tentando traduzir, porque eu filmei, né, aquela parte dos nazistas aí, né, e o que eles fizeram aí, do hacker. Né, me preocupa muito justamente isso, porque eu estou lembrando
daquele paradoxo da tolerância, né, do pensador, acho que alemão, Karl Popper, que ele fala que do perigo de sermos tolerantes com os intolerantes. Sim, sim. Né? E eu me preocupo muito com esse discurso de que nós temos que respeitar a diversidade, respeitar a pluralidade. Me preocupa muito com o respeito a quem não respeita a diversidade. Sabe? Eu acho que isso é muito perigoso. A gente teve um exemplo claro aqui. Né? Eu estou aqui tentando traduzir o que estava escrito, né, no vídeo lá que o cara cita Hitler, judeus e negros. Mas o ideal, o certo é que nós não vamos nos calar diante de qualquer tentativa, né, de fazer nos calar. Né? Afinal, a democracia é um valor que está aí há tempos, e por mais obscuros que sejam esses tempos em que nós estamos vivendo, vai passar. Marli, brigadão pela presença, pela colaboração com a gente. Joseph. Obrigada, e eu quero até te pedir desculpa aqui, que a gente não tem como a gente não ficar afetada, né? Eu tinha pensado um monte de coisa, mas também eu acho que está válido. Nós também. Temos todo o roteiro feito. Mas eu acho que está válido a questão da tristeza que eu estou sentindo agora, a questão da dor que eu estou sentindo agora, né? Ela é corporal mesmo, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido, esse encontro poético, ele fica como registro para a posteridade dessa nossa dificuldade de ainda dizer, né? E antes de despedir, eu queria dizer um poema inventário, porque ele vai evocando alguns... É um poema do qual eu gosto muito, que está em Carnaverbo, que aí eu vou citando símbolos, justamente mostrando esse eu lírico feminino que tem essa preocupação, que olha para elementos do entorno, né? Quer dizer, eu, enquanto mulher, escritora, olho para elementos que estão no meu cotidiano, no meu dia a dia, que tem significados para mim, mas eu também estou olhando para o outro, né? Esse olhar para dentro é também olhar para fora. Então, as mulheres sempre fizeram isso, e isso incomodou muito, né? Então, você vê que as escritoras do século XIX faziam literatura e utilizavam o espaço literário para as requisitações. A maioria foram abolicionistas, requisitaram o direito à educação, o direito do voto da mulher, da questão da urbanização do Rio, né? A Júlia Lopes de Almeida, ela se ocupou dessa preocupação da urbanização do Rio, preocupou-se com a renovação no ensino brasileiro, né? Então, de certa forma, teve uma contribuição pedagógica, porque defendia mudanças no ensino. Então, a mulher, o tempo inteiro, ela tem essa percepção e ela vai defender essas bandeiras importantes para a sociedade, e ela vai continuar a defender essas bandeiras, e nós ainda temos uma luta ferrenha, temos muito que ainda nos colocarmos nesses espaços sociais, públicos, que tendem em que você observa forças outras tentando nos destituir, né? Então, eu penso que a união, essa possibilidade dos encontros com os pares, como foi hoje essa possibilidade com a Tatiana, com a Lia Vieira, são movimentos literários, mas são também movimentos políticos, né? Ele tem uma função política nesse sentido. Então, para vocês, vai lá o meu inventário, meninos. E não fiquem tristes, não, porque a poesia aconteceu ainda assim, viu? Então, para Jorge e para você, querido. Inventário. O vaso grego que agrega sonhos. Um camelo, os retratos, os bilhetes, os cartões, poemas, textos, CDs e afetos, meus amores prediletos. As pirâmides do Egito, num refratário de perfume. 3 homens me bordejam, vagalume. Um beijo a contrapelo, seus olhos no espelho. O sol que insinua, eu, mulher nua. Cheiro artefatos, brinquedos, meus bebês, a minha plenitude. Bibelôs e contas a pagar. Meus calos, não calo. A literatura, um mundo no armário. Arqueologias letris, poesias, filosofias, poeiras, gavetas para arrumar, o gozo da véspera, lembranças febris,
as palavras silenciadas, as pessoas amadas. Um amigo na Índia, a América Latina, rosas alegres, flores tristes, chinelos em direção ao mar, o Tibete sem lugar, as crianças do Paquistão, as crianças do Ceará. Rosário, o bispo do Rosário, inventar o Brasil, diário, risos, SOS Rio, inventário, não é para ficar no armário. Muito bem, Marli. Bonito. Boa noite e gratidão. Bluetooth mode. There's a girl, but I let her get away. Jorge, antes de encerrarmos ainda, eu só queria fazer uma colocação aqui. Primeiro, não há dúvida de que esse espaço aqui cavado por nós, uma proposta, né, que a gente vem trazendo no grupo Os Três Mal-Amados, na realidade não deixa de ser o que nós chamamos ou definimos como espaços alternativos, né, de ocupação, de se fazer ouvir, de se fazer ver, né, e de se fazer gritar. Então, eu estou aqui pensando no que aconteceu hoje, né, e ainda mais ouvindo o que o Fernando colocou, porque assim, eu ouvi vários, né, símbolos, né, eu vi símbolo nazista, eu vi símbolos machista, né, daquele mesmo que a gente encontra, né, na porta do banheiro, né, o símbolo masculino e feminino, mais masculino. Eu vi tantos símbolos. E aí, o que eu estou pensando aqui é que isso que aconteceu, eu acho que eu estava pensando em algo aleatório, mas eu acho que ele não é aleatório. Eu não quero acreditar que o que aconteceu foi aleatório. Não. Sabe qual é a tradução daquela frase em inglês? Está aí no bate-papo, alguém colocou. Hitler não fez nada de errado. Viu aí, Jorge? Estou vendo, negros devem morrer. Negros devem morrer. Hitler não fez nada de errado. Essa é a tradução. Não é aleatório, não. Eu pensei que era, mas não. Então, nisso que eu estou colocando, assim, não foi aleatório de maneira alguma. Foi autodirecionado mesmo, tendo em vista a proposta que foi colocada aqui para discussão, né? Mas eu acho que o mais importante em relação a tudo isso é que não se cala uma voz dessa forma, né? E nem se calam vozes dessa forma. Eu acho que o fato de a gente ter continuado, até conversamos aqui, é muito importante. Eu acho que essa gravação que aconteceu no primeiro momento, Fernando e Jorge e Marli, ela tem que ser anexada a este segundo momento, né? Uhum. Até com depoimento mais profundo de quem quer que seja lá na gravação, essa questão toda, porque não é aleatório e o que é mais importante, né? Eu acho que a luta que a gente tem que travar é contra essa intolerância, vamos chamar assim, né? É uma intolerância, e além de uma intolerância, eu costumo falar que nem toda intolerância é violenta. Mas essa intolerância ela é violenta porque ela não é aleatória e ela foi direcionada exatamente para a nossa proposta. Apesar de ter apresentado palavras em outros idiomas, essa questão toda, mas são pessoas que, de repente, estão aqui conosco, nos acompanhando, e que, de repente, não concordam com tudo isso. Okay. Eu lembro bem que eu até, Jorge, agora, talvez até um encontro, assim, antes de encerrar, né? E aí perguntando um pouquinho para a Marli, e até para nós mesmo, para encerrar desse jeito, entendeu? Até como um ponto a mais nessa discussão toda, eu iria fazer uma pergunta como assim, como vocês, mulheres, Marli, era direcionada para as três, né, acreditam que esse universo da poesia recepciona essas poesias. E a outra questão que também queria colocar é como os homens poetas a veem. Então, eu vou propor, num primeiro plano, que a Marli responda isso, até para findar tudo isso, e Jorge, Fernando, e eu possa também dar uma palavrinha final para fechar exatamente nessa questão. Como vocês acreditam que esse universo da poesia recepciona essas poesias, a poesia enganjada, a poesia de empoderamento da mulher, a poesia dentro dessa perspectiva de gênero, de tudo isso que nós estamos discutindo, e como nós, homens, poetas, a veem, né, dentro dessa particularidade?
sempre a recepção é boa, às vezes ela é agressiva, ou às vezes tende a nos diminuir, né? Enquanto poetas. Eu até não gosto do não poetisa, justamente porque historicamente foi tomado como uma mulher que escreve uma poesia menor, enfim, é poetisa. Eu gosto mais do não poeta. Mas aí você tem uma recepção também por parte de uma camada da academia, da crítica, que vê a emergência, a necessidade dessa poética e quer colocar em cena, levar para a academia, levar para os espaços escolares, mas você também vê movimentos em contrário. Com relação à recepção dos homens poetas, também isso se dá de maneira diversificada. Eu ainda acho que os espaços literários ainda são muito masculinos ainda, né? A mulher, eu lembro que no último Zoom, eu fiquei prestando atenção na fala da poeta Jussara, que foi o anterior, o Zoom, o encontro literário anterior a esse, dos Três Mal-Amados, em que ela mencionou que chegou no sarau e ficou ali só observando, né? Então, essa dificuldade de se colocar é um pouco por históricas barreiras, né? Agora eu vejo movimentos de poetas, né? Vocês três, Mal-Amados, são um bom exemplo disso, que trazem a mulher para a cena, né? Que tem uma receptividade cooperativa que segura a bandeira do feminino, que segura a bandeira da literatura feminina, a bandeira da poesia feminina, da poesia da mulher. Então, há esses movimentos, e isso é fantástico, a gente reconhece. Mas a gente se depara também com movimentos contrários, né? Às vezes assim, de não se permitir tanto o espaço da mulher em determinados eventos literários. Ok, vamos ter que, já são 10 horas, vamos ter que acabar. Eu peço mais uma vez desculpa a todos. Obrigado pela presença, Regina Lima, Doris Barros, daí Pauta Rio, Cizinho África, né? Nós hoje sofremos aqui uma interrupção. Um poema belíssimo aí, viu, Jorge? Eu quero agradecer, né? Eu vi ali, não deu tempo de comentar. O Cizinho fez uma poesia maravilhosa, gratidão. Sim, obrigado, tá obrigado. Hoje foi um dia mais ou menos conturbado, mas vamos melhorar isso para o futuro, né? Eu queria despedir, agradecer a todos. Eu vou deixar aqui um poema que eu adoro, da Conceição Evaristo, né? Chama-se Eu, Mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge à boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antesvivo. Antes agora o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Muito obrigado, Conceição. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Fernando, para despedidas finais aí para a gente. Pessoal, mais uma vez, obrigado por colaborarem com a gente nesse espaço muito importante, né? Repetir o que eu falei do último programa. Cultura ainda, além de ser um alimento para o espírito, para a alma, é uma forma de arte, né? É uma arma, né, contra a escuridão, é uma arma contra a falta de conhecimento, contra a ignorância, contra a violência. Um abração, valeu mais uma vez. Ô Jorge, antes aí, só um minutinho. A minha resposta, Marli, para todas vocês, para fechar tudo isso. Eu as vejo com força, com voz, com grito, com afronta, com alma, com corpo, com choro, com dor, mas antes de mais nada, com poesia. Obrigada. Obrigado a todos, obrigado a todos, uma boa noite para todos e vamos levantar que é a melhor coisa do mundo. Até amanhã. Amanhã é um dia melhor para todos. Axé. Axé.